E o Vasco vai para mais um recomeço de trabalho, agora em busca de um novo treinador. Fábio Carille foi demitido ontem e a nossa equipe estava em Uberlândia acompanhando ao vivo. Logo após a demissão, a nossa equipe foi para o hotel acompanhar todos os desdobramentos dessa notícia. Você vai acompanhar nesse vídeo aqui como a imprensa paulista destacou e detonou o presidente do Vasco, Pedrinho. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos chegando, hein? Juntos, vamos chegar na marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Situação do Carille estava realmente insustentável. Logo após a partida de ontem, eu gravei um vídeo falando que o Pedrinho estava morrendo abraçado com o Carille, ninguém mais aguentava o Carille, só o Pedrinho sustentava o treinador e que a demissão deveria acontecer. Cerca de uma hora depois, o Pedrinho acabou anunciando a demissão ao vivo no canal A Hora do Vasco. E eu separei para você ver no final do vídeo o depoimento do presidente Pedrinho. Veja agora a repercussão da imprensa paulista, principalmente do Neto da Band, sobre o trabalho do Pedrinho. Mas precisamos ir além da demissão do Carille. E, de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado, que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com um elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou, é melhor do que o elenco do Paiva. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho para o elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez,
porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável. O Carille acaba de ser demitido lá do Vasco da Gama, perdeu o jogo lá no Parque Sabiá, é Uberlândia, né? Quando manda embora um Carille, quando manda embora o Mano, quando manda embora o Ramon Dias, quando manda embora um monte de treinadores, eu não entendo como é que a gente pode imaginar dar certo o Vasco, dar certo os outros clubes. Tá aí o gol do Cruzeiro. Sabe o que eu estou pensando aqui? Sei não se os caras não levam o Ramon Dias de volta pro Vasco. Eu acho que ele não volta. Não sei, mas vamos ver. Do jeito que ele saiu de lá... Não sei, mas as pessoas saem e voltam. Não resolveu ainda a saída. Não resolveu. Às vezes resolve. Pode resolver numa volta. Com o retorno. No retorno resolve. Mas olha, eu até entendo que em alguns jogos o Vasco do Carille, por exemplo, contra o Corinthians em Itaquera, quando ele resolveu poupar, em alguns jogos da Sul-Americana ficou abaixo. Hoje, o nome do jogo foi o Cássio. O Vasco parou várias vezes em defesa do Cássio. Não e adianta aí hoje, pelo conjunto da obra, pelo que a torcida quer, ou o Pedrinho, ou sei lá mais quem, o Carille caiu. Eles querem resultado, não querem saber do desempenho, né? O que interessa é o resultado. Não ganhou, jogou bem, o goleiro adversário foi melhor em campo, mas ele perdeu. Então, o que interessa aqui é resultado. Agora, fica sempre o questionamento seguinte, e o planejamento? Qual foi, né? Não, por que eu contratei ele? Quantos jogos? Ele não tem 20 jogos. 21 jogos. Aí, 21 jogos, mandei o cara embora. O cara vai ganhar uma bala. O cara vai ganhar uma bala. Aquele negócio da indenização. O clube fica ferrado, mas o cara se dá bem, o dirigente não tem que pagar. Às vezes tem até dirigente que participa também. Aí o próximo jogo é o Palmeiras em casa, sem técnico. A coisa mais louca nessa passagem do Carille é que ele era vaiado até quando o time vencia. O dirigente gosta. O Pedrinho, que foi comentarista, quando é comentarista é uma teta, né? Opa, porque é isso, porque é aquilo. Eu sou comentarista. Os clubes não podem demitir. Não sei o quê, não pode demitir, tem que ter aquela organização, como é que pode? Como o presidente já mandou um monte embora. Sim. Um monte embora. Então, quando você tá lá na cadeira, a conversa é outra. Quero teu comentário, quero a tua opinião. E o Pedrinho ontem demitiu o Carille na entrevista coletiva, ele chegou dando esse depoimento sobre a situação do treinador. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador e essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas no momento de aplicá-las, às vezes não é o momento que a gente imagina. O ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. E agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração e também comunico já que de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.